Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O nosso tema de hoje vai ser sobre a ira de Deus. É, não é brincadeira. Deus é amor, mas também Ele manifesta a sua ira quando é preciso. E é sobre isso que nós vamos ver. O tema, então, portanto, do nosso vídeo é sobre quem se manifesta a ira de Deus. Você já sabia quem os que são candidatos à ira de Deus? Não sabia ainda? Coloca nos comentários aí o que você acha. Quem será que entra debaixo da ira de Deus? Pois é, sendo sobre isso que nós vamos falar menos e deixar que a Bíblia fale, né? Que o Espírito Santo fale as coisas que são de Deus. Ele que fala, ele que está apto a falar. Nós apenas somos porta-voz, né, que carecemos da misericórdia de Deus. Tá certo? Vamos então às Escrituras. Temos aí então, ó, sobre quem se manifesta a ira de Deus. E temos aqui primeiro o texto, é bem curto, são poucos textos hoje que nós temos para ver. O primeiro texto nós estamos lá em Romanos capítulo 11, versículo 22. Meus prezados companheiros de estudo bíblico, eu convido vocês a vocês marcar sempre que possível, marcar os textos que nós passamos aqui e não ler só os textos, mas ler outras partes também da Bíblia, procurando sempre entender cada vez melhor, né, aqueles que, o que nós vamos aprendendo aqui juntos, tá certo? Então, esse texto de Romano, veja que ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo, né, escrevendo à igreja de Roma: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Mas eu sempre convido vocês, sempre, olha, mesmo que eu não fale, é bom a pessoa pegar os bons costumes, né? E um dos bons costumes é sempre, quando nós vemos os vídeos, procurar anotar os textos que eu falo aqui e conferir e olhar o contexto imediato ali sempre. Porque tem textos que são bastante longos, que daí ia, né, tomar muito tempo que não, o próprio tempo não permite nós se alongar muito. Veja bem que a gente tentando minimizar ainda os vídeos fica um pouco longo, né? Então vocês marcando, daí vocês podem pegar na Bíblia de vocês e vocês lerem bem com tempo, meditando e ver todo o texto ali, o que se refere então e conferindo com os outros textos e vocês vão ver como fica muito melhor de entender as coisas. Por exemplo, esse texto aqui está falando da nação de Israel. Aqueles que foram desobedientes foram cortados. Foram cortados. Por que a nação de Israel sofreu tanto, passou por tantas coisas? Olha, o ano 70, o que aconteceu? A nação foi dizimada. Eles se matavam entre eles ali em Israel. Por quê? Porque a ira de Deus desceu sobre eles, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Então, veja bem, quando a gente vê o que acontece, como que se manifestou a ira de Deus, nós vamos entendendo melhor o plano de Deus para com toda a humanidade, com os salvos, com os não salvos, com os rebeldes, com os fiéis. Percebe? Então aqui nós vemos, desse texto, podemos considerar o seguinte, que Deus ele é bom sim, a ponto que deu o filho dele, expôs o filho dele ao vitupério, à vergonha, a ser até morto com morte de cruz, para nós salvar nós, você, que nós estava perdido, que nós era inimigo de Deus por natureza, que nascemos com a semente do Satanás em nós. Então veja que a bondade de Deus sai, escapa até
até extrapola a nossa capacidade de pensamento ou sentimento. Por outro lado, veja que nós não podemos olhar só a bondade de Deus, temos que olhar a sua severidade também. Sobre isso nós vamos falar bem no finalzinho deste vídeo aqui. Agora vamos ver um outro texto aqui. Romanos mesmo, agora no capítulo 1. Nós vimos o capítulo 11, o verso 22, agora vamos ver o capítulo 1 e o verso 18. Veja bem, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, quer dizer, que trocam, que modificam a justiça de Deus que está na Bíblia e põem e mudam a vontade deles. Em vez de eles colocarem a vontade de Deus, eles colocam a vontade deles para ensinar as pessoas, para as pessoas serem seguidores deles, em vez de ser seguidores de Deus. Entende? Mas nós vamos ver um outro texto aqui, ó, falando sobre a bondade e severidade de Deus. Então, veja bem aqui, em Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6, veja o que diz aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nota que aqui diz que vem a ira de Deus sobre os filhos. Filho da desobediência significa filhos de Deus que são desobedientes. Muitas pessoas pensam que a ira de Deus é sobre os ímpios, sobre aquelas pessoas que não se convertem e tal. Sim, aqueles já estão sobre a ira de Deus, mas também é sobre os filhos. Esses filhos da desobediência, quem que são? São os que são filhos de Deus, mas que são desobedientes. São aqueles que, tipo filho rebelde. Você já viu aquela criança que a gente está dizendo assim para ela, olha, não põe o dedo aí, que a chapa está quente, vai queimar o dedo. E tira lá do lado, espera um pouquinho, dá aquela risadinha de deboche. E quando vira para lá, ele leva o dedo lá outra vez. Daí, o que o pai faz? Deixa que torra o dedo lá. Aí vai berrar, vai espernear, vai sofrer. Aí vai ver que o pai tinha razão. Então, o que acontece é que Deus faz assim. Esses filhos que são desobedientes, que zombam do Senhor, vão sofrer as consequências da ira de Deus. É o que está dizendo aqui. Por estas coisas, quer dizer, aquele que se converteu ao Senhor, mas não quer deixar da prostituição, da impureza, enfim, dessas coisas aqui. Então, quando o Filho de Deus vive uma vida dessa maneira, o que acontece? Essas coisas manifestam a ira de Deus sobre eles. Esse aqui está falando da ira de Deus manifestada individualmente sobre cada pessoa. Mas ela se manifesta também coletivamente. Agora vamos ver o outro texto aqui. Esse aqui nós já vimos que a ira de Deus se revela no céu sobre toda a impiedade. Então, amados, não é só sobre isso aqui. Só sobre prostituição. Então vou deixar da prostituição e beleza. Tá bom, não vou ser mais impuro. A paixão lasciva, quer dizer, aquela paixão desenfreada, a paixão significa sofrimento. É a pessoa ficar sofrendo por alguma coisa, mas eu queria, eu desejava. Mas aquela pessoa lá, eu tenho que ter aquela pessoa lá, isso, aquilo. Entende? Isso é paixão lasciva. É uma paixão maligna. Desejar, às vezes, para o bem de si, cometer uma coisa errada que até prejudica aquela pessoa. Entende? E desejo maligno de qualquer natureza. Então eu vou deixar disso aí. Não é só isso, amado. Aqui a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade. Toda a impiedade, como está aqui aí. Toda a impiedade. E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todos.
todos aqueles que detêm a verdade, que trocam a verdade pela injustiça. Quantas pessoas tem hoje que torcem a palavra de Deus em benefício próprio? Um dia, amados, vão receber a ira de Deus sobre eles, porque a ira de Deus, ela tem uma medida, sabe? É como um copo onde está pingando água, ele vai pingando, pingando. Quando chegar no encheu, ele derrama, transborda. Assim a ira de Deus. Quando encher a medida do pecado, ela transborda, a ira de Deus se manifesta sobre aquelas pessoas. Outra coisa aqui, veja outra coisa, que não é só essas coisas que nós vimos. Outra coisa aqui que desencadeia a ira de Deus sobre as pessoas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer um exemplo? Veja bem o que aconteceu para a humanidade toda quando Eva comeu daquele fruto, quando Eva preferiu seguir Satanás, aceitar o que Satanás propôs para ela, sendo que tanto Eva como Adão, eles já tinham escutado de Deus qual era a vontade do Senhor para eles. E Deus já tinha dado todo ali, digamos assim, a terra para eles cultivar e serem como que donos da terra. Mas ela preferiu. Veja bem, aqui o que Eva fez é isso que foi feito aqui, ó. Pessoa que detém a verdade pela injustiça. Satanás, ele ocultou a verdade de Deus do coração da Eva, dizendo para ela, primeiro perguntando para ela, Deus não disse para vocês que se vocês comer daquele fruto lá, vocês vão morrer? Ela falou sim, falou que não podemos comer, e já aumentou um pouco, que nem tocar naquele fruto. O que Satanás fez? Satanás tirou do coração dela a verdade que Deus tinha colocado e colocou a mentira dele, a injustiça. Não é isso, é que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, que vocês conheçam o bem e o mal, quer que vocês sejam assim uns tapados, analfabetos. Deus é mau. E ela acreditou. Amados, isso acontece nos dias de hoje, por mais incrível que pareça. Se a gente examinar as escrituras e notar, o que acontece é exatamente isso que está acontecendo. Então, o que acontece, amado? A ira de Deus se manifesta também sobre os que se deixam enganar. Amados, se você, nós temos uma Bíblia, nós temos tanta pregação de evangelho aí. O que custa nós escutar essa pregação e conferir com a Bíblia? Nós se reunir com pessoas que têm o dom de Deus, não é aquele que tem um título de pastor, de mestre, de não sei o quê, por uma faculdade, mas aquele que tem o dom de Deus, aquele que tem temor de Deus, aquele que tem amor pela palavra de Deus e pelas almas, que não torce a palavra, que vai pelo que é. Nós ouvir essas pessoas e ainda assim nós conferir com a Bíblia, as dúvidas que nós tivermos, nós expor, conversar com outros crentes de verdade, outros salvos, para não ser enganado, amados, pelo falso evangelho de hoje. Por quê? Porque a pessoa que deixa se levar pelo que escuta, o que acontece? Pode cair na ira de Deus, porque o texto diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs. A palavra de Deus não é vã, mas saiu da palavra de Deus, é palavras vãs. E daí, por essas coisas, por se deixar enganar, vem essa pessoa daí é tido como um filho desobediente, e no devido tempo a ira de Deus se manifesta sobre essa pessoa. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando, almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza.
filhos malditos. Olha que pesado, né? O que o texto está falando? Está falando de pessoas que têm os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando, quer dizer, enganando as almas inconstantes. Esse aqui está falando, abertamente, o texto está falando de líderes religiosos que enganam as almas inconstantes. Quem são as almas inconstantes? Aqueles que estão mudando. Tem pessoa que muda de igreja e nunca encontra a igreja que é o corpo de Cristo, que é do Senhor. Por quê? Porque fica de igreja em igreja, pulando como de galho em galho, ou se planta em um lugar que sabe, que vê, que está errado, e ali permanece. Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ah, mas eu tive um sonho que aqui que é o lugar que eu tenho de ficar. Amados, não é sonho que reúne e salva no corpo de Cristo. O que reúne e salva no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então é por ali que a pessoa tem de se basear. E não por sonho, por visão, por sentir, naquele lugar eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus. Ah, mas aqueles hinos me faz chorar. Pois é, aqueles hinos do capeta lá no Rock in Rio também faz as pessoas chorar. Lá no carnaval tem pessoas que se derretem, pranto lá também. E será que é de Deus? Então, amados, emoção não tem nada a ver com fé, com crer. O que a Bíblia nos diz não é para sentir e tal, mas é para crer no Evangelho. Porque é o Evangelho que nos conduz a Cristo, que nos conduz a Deus. Certo? Então, aqui esse texto aqui, 2 Pedro 2,14, está falando dos líderes religiosos que torcem a palavra de Deus, torcem o Evangelho e conseguem enganar quem? Os inconstantes, porque os salvos, porque os escolhidos não conseguem enganar, de jeito nenhum. Mas eles arrastam e fazem muitos dos escolhidos sofrer até que cheguem ao conhecimento da verdade e então verdadeiramente abandonem o que é errado. E veja bem, são tidos como filhos malditos. Que tristeza, né? Mateus capítulo 24, verso 4, isso aqui o próprio Senhor Jesus alertou a respeito do fim dos tempos. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. E daí na sequência, por isso que eu digo, marque os textos e vejam a sequência, vejam antes, vejam depois do que está aqui. Porque aqui, isso aqui, vocês vão ver que Jesus não fala na sequência que ninguém vos engane. Ele está falando dos falsos profetas e dos falsos mestres que iam aparecer no fim dos tempos. E já apareceram, já estão por aí. Isso prolifera que nem rato, que nem coelho. Certo? Vamos mais outro texto aqui, já estamos quase terminando aqui. Em Colossenses capítulo 2, versos 8. Cuidado que ninguém vos venha enganar, mesmo que nós falemos no outro texto lá, com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quer dizer, qualquer pregação do Evangelho que venha exaltando pessoas, exaltando coisas, templo, aquele lá, olha que maravilha de templo, quer dizer, tudo isso é levar as pessoas para o engano, é enredar, é colocar numa rede e enrolar. Você sabe o que acontece quando um peixe cai na rede, né? A panela está guardando ele lá sem sombra de dúvida. Assim, amado, é a pessoa que se deixa levar por filosofias e vão se utilizando. Tem até, amado, um site, um grupo aí que se chama Filosofia X. Tem até Bíblia deles lá. É só filosofia. E sutileza, torcendo a palavra de Deus, e tacindo de pessoas, abandonando outras coisas e indo lá com eles. É lamentável.
Mas não é só eles, está cheio de enganadores nesse mundo. Então, o que o texto nos alerta? Não queremos receber a ira de Deus sobre nós, amados. Vamos ouvir, ler, prestar atenção, guardar e receber e aceitar tudo o que nós ouvimos, lemos e vemos, né, que seja segundo Cristo, que seja para a glória do Senhor, que seja exaltando, falando de Jesus Cristo. Agora, quando pende para prazeres deste mundo, a riqueza, receba a chave disso, a chave... Amados, o salvo não participa disso aí. Agora, vamos para nós encerrar, amados, essa nossa parte aqui de hoje. Vamos encerrar com esses dois textos aqui. O Salmo 7, o verso 11, o que diz? Sobre a ira de Deus. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Alguém pode dizer, irmão, o que tem a ver o Salmo 7 com 2 Coríntios 6, 18? Não há contexto, aqui está tudo fora. Você se perdeu aí no texto. Não, amados. O Salmo 7, verso 11, diz que Deus é justo juiz. Portanto, está falando que Deus é juiz e é justo. Aqui vem a ira de Deus, amado. E o outro texto está falando que Deus é pai. O próprio Deus está falando, a igreja de Corinto, a igreja do Senhor Jesus. Serei vosso pai. Deus está dizendo que se as pessoas não tocarem as coisas imundas, enfim, as pessoas, o salvo, Deus para o salvo, ele é pai. E para o perdido, Deus é juiz. E amados, nós como salvos não temos de fazer esse discernimento, porque tem muitas pessoas, tem salvos que tem Deus como assim, o rei, como Senhor, diz que o Senhor é Jesus. Enfim, tem Jesus de várias maneiras. Olha Deus, às vezes como um tirano, e várias maneiras assim. Mas o que acontece? Deus, para o salvo, ele não é mais juiz, ele é pai. Nós temos de entender isso, amado, porque Deus foi juiz para o salvo até o momento que Jesus derramou o sangue dele na cruz lá e pagou o pecado do salvo. Então o salvo passou a ser filho de Deus. E é dessa maneira que nós temos de viver. Agora, amado, o filho obediente, ele tem o louvor do pai. Ele tem o amor do pai, ele tem tudo do pai. Mas o filho rebelde, o filho insensato, o que acontece? A ira do pai cai sobre ele. A educação não é que seja assim para destruição, mas é para correção, para trazer ao entendimento das coisas. Por isso, amados, o verdadeiro crente, aquele que crê, aquele que busca, aquele que se interessa, aquele que quer, se esforça para viver o evangelho, que não é difícil de viver, porque não é como ensino, por aí não pode cortar cabelo, não pode deixar crescer barba, não pode não sei o que, não pode se coloca uma carga enorme. Ser filho de Deus, amado, é ver Deus como pai, e o prazer está em obedecer a Deus. Embora não obedeça 100%, mas tem prazer em obedecer a Deus e odeia o pecado. Entende? Então é viver uma nova vida em Cristo, não é andar com um fardo nas costas como querem pôr. É ter uma vida tranquila, beleza, alegre, feliz. Por quê? Porque sabe que Deus é pai, Deus como pai
Tem alguém maior do que ele? Não tem. E as promessas que ele tem para o salvo lá no céu não tem comparação com o sofrimento que se vive aqui. Então, meu querido, prezado companheiro de estudo bíblico, quem é Deus para você? É o juiz ou é pai? Eu digo, para mim é pai. E eu não me sinto assim um filho fiel 100%, perfeito. Não, tenho todas as minhas falhas. Mas acredito assim que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para pagar todas as minhas falhas. Desde que eu não abuse, que eu não queira viver uma vida de pecado. Os erros que eu, porventura, cometer, eu tenho que confessar ao Senhor Jesus. Confessar significa admitir, não fugir da responsabilidade. É admitir que errou e esperar a misericórdia do Senhor e se arrepender disso, não ter vontade de voltar a cometer o pecado. Certo? Bom, meus queridos, chegamos ao final deste vídeo e o objetivo, então, era falar sobre a ira de Deus. Vamos entender, amados, que nós, como salvos, como filhos de Deus, não devemos temer a ira do Senhor. Porque a ira do Senhor é para os desobedientes, é para aqueles que amam o pecado, aqueles que querem viver uma vida de pecado, e para aqueles, veja bem, dois tipos principais que a ira de Deus se manifesta com mais força ainda. A ira de Deus se manifesta sobre toda e qualquer iniquidade, tipo de pecado, mas se manifesta julgadora, e como Deus, como juiz, ele é justo, ao julgamento dele é com justiça. Então, amados, se Deus não usasse da sua ira, ele não seria justo, não estaria julgando com justiça. Então, temos que entender que a ira de Deus é necessária sobre o transgressor, sobre aquele que está no banco dos réus. Tá certo? Graças a Deus por o Senhor Jesus, que para os filhos de Deus o Senhor Jesus entrou com uma providência. É amena. Pode ter correção, mas é amena. Porque o Senhor Jesus pagou o preço da nossa perdição eterna. Certo? Então tem dois casos que nós, hoje, amados, nós temos que prestar muita atenção. É sobre a manifestação da ira de Deus sobre quem? Não foi isso que nós fizemos o título do vídeo? Sobre quem se manifesta a ira de Deus? Vimos que é sobre toda a iniquidade, mas principalmente nós vimos ali sobre os enganadores. Os que usam da palavra de Deus para enganar os outros. Esse é pior, mas porque eles usam da palavra de Deus para enganar. Então a ira de Deus se manifesta dobrada sobre esses porque eles torcem, eles modificam, eles fazem da palavra de Deus que a verdade se transforma em mentiras. Depois as pessoas não batem, as pessoas vão dizer que Deus é mentiroso. Entende? Então sobre essas pessoas a ira de Deus se manifesta. E também sobre sobre os enganadores. E também, na mesma medida, sobre os que se deixam enganar. Sobre os enganados. Ah, irmão, mas como é que eu vou saber? Amados, é muito simples. Buscando nas Escrituras, escolhendo de quem que escuta, que ouve a palavra, e conferindo com as Escrituras. É dessa maneira que se evita de ser enganado, evita os enganadores. Lembrando que ela foi enganada porque ela sabia do que Deus tinha falado para ela, mas ela preferiu, por uma questão, sei lá, preferiu dar crédito ao que Satanás falou. A mesma coisa aqui, mas os enganadores, eles estão aí para isso.
Então, para enganar mesmo. E daí, o que que acontece? Uma pessoa que não lê a Bíblia, que não se interessa a aprender, a se reunir com verdadeiros filhos de Deus, com outros salvos, e falar sobre a palavra de Deus, aprender uns com os outros ali, o Espírito Santo ensinando, a pessoa que não se interessa a isso, a ira de Deus cai sobre essa pessoa. Ainda que seja um salvo, ele vai ter sofrimentos aqui. Porque vai, de repente, causar mau testemunho, e Deus cobra isso aí mesmo. E é aqueles que não se importam, né? De procurar não ser enganado, aqueles que não vigiam na hora. E também aqueles que, por amizade, por não sei o que, seguem essas pessoas sem conferir quem eles são, como a palavra de Deus. Então, segue eles lá. Eu teve, amados, quando eu saí do sistema denominacional, teve muitos companheiros, irmãos de igreja, de denominação, que me procuraram, irmão, volta lá, tal, assim, assim, mas tinham eu como um desviado, como um desigrejado. Então eu senti um pena de mim, volta, irmão, e até me aconselhava, olha, o irmão conhece, tal, tal. Mas como que eu ia voltar para uma coisa que eu já tinha saído? Se eu saísse, eu virei as costas, porque eu vi que não servia. E outros por querer, opa, o irmão saiu lá da igreja, vou trazer para cá. Aumentar, né, o pessoal ali, principalmente aumentar os dízimos, ofertas, essas coisas. Então, também procuravam a gente, mas quando eu fui sincero a dizer que não tem pretensão de voltar para esse lugar, pronto, acabou. Não tem mais irmãos que visitam a gente, nem nada. Mas eu não me preocupo com isso. O que me interessa é levar a verdade, é não estar amarrado a nenhuma denominação, a nenhum lugar fundado por homens. O que eu quero é estar no corpo de Cristo, ser corpo de Cristo. Isso que é interessante. E é isso que eu quero passar para vocês, meus companheiros de estudo bíblico. Não estou aconselhando ninguém que está numa denominação, sai de lá ou isso, aquilo. Eu não quero ser um promotor de divisão na denominação. Eu acho que é o Espírito Santo que fala no coração das pessoas e cada um daí então toma a decisão que for mais correta para si, né? Certo? Mas vamos ficar sabendo isso, amado. A ira de Deus se manifesta sobre todo tipo de pecado, mas principalmente sobre os torcedores da palavra de Deus e sobre aqueles que os seguem. Aqueles que os seguem. E muitas vezes sabendo que está seguindo um falso líder ali, que não está seguindo a Jesus Cristo, não está sendo discípulo do Senhor Jesus. Tá certo? Encerramos por aqui. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar e minha gratidão a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde todos, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família também. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, amados.